Você está ouvindo o audiobook oficial de uso da frota da Irriga Engenharia. O uso dos veículos da empresa é um ato de responsabilidade, confiança e representação institucional. Sempre que um colaborador conduz ou utiliza a frota, ele está sujeito às normas internas e às leis de trânsito e deve agir com atenção, respeito e profissionalismo. Dirigir ou embarcar em um veículo corporativo é uma atividade de trabalho que exige postura adequada, conduta segura e cumprimento das regras estabelecidas. Para conduzir qualquer veículo da frota, três condições precisam ser rigorosamente atendidas. A primeira é possuir carteira nacional de habilitação válida e compatível com o tipo de veículo utilizado, sem pendências ou restrições legais. A segunda é ter concluído e sido aprovado no curso de direção defensiva, garantindo o preparo para uma condução segura, preventiva e responsável. E a terceira condição é receber autorização formal da empresa por meio do termo de responsabilidade e autorização para a utilização de veículos, documento que é assinado tanto pelo colaborador quanto pela direção. Quando esse termo é assinado, o condutor assume o compromisso de cumprir integralmente as leis de trânsito e as políticas internas de saúde, segurança e meio ambiente da Irriga Engenharia. Somente após o atendimento dessas três exigências, o colaborador está autorizado a dirigir em nome da organização. A autorização para conduzir veículos da frota da Irriga Engenharia é concedida de forma individual. Nenhum colaborador pode assumir a direção por iniciativa própria ou em situações informais, mesmo que possua CNH válida. Quem não estiver autorizado está proibido de conduzir qualquer veículo ou equipamento em nome da empresa, inclusive em manobras rápidas, pequenos trechos ou movimentações internas. A frota da Irriga Engenharia existe exclusivamente para atender às necessidades operacionais e administrativas da empresa. Cada veículo é um bem de uso coletivo e deve ser tratado com o mesmo zelo que se espera em qualquer atividade profissional. É proibido utilizar os veículos para fins particulares, visitas pessoais, passeios, desvios de rota ou deslocamentos não autorizados, mesmo que o trajeto pareça curto, fora do horário normal ou em caráter de urgência. Também não é permitido o uso em finais de semana, feriados ou após o expediente sem autorização expressa da gestão. O uso correto da frota envolve responsabilidade, segurança e respeito às regras. Qualquer colaborador que embarca, seja como condutor ou passageiro, assume o compromisso de preservar o patrimônio, cumprir as normas internas e respeitar as leis de trânsito. O uso do cinto de segurança é obrigatório em todos os assentos, tanto na frente quanto atrás, em qualquer trajeto, seja curto, longo, urbano, rural ou interno. O passageiro responde por sua própria segurança e pode ser responsabilizado se recusar a cumprir essa exigência. O condutor não deve iniciar o deslocamento enquanto alguém estiver sem o cinto. Conversas devem ocorrer com moderação, sem atrapalhar a atenção do condutor. Não é permitido fumar, consumir bebidas alcoólicas, causar danos às instalações internas, fazer brincadeiras que comprometam a segurança ou utilizar equipamentos que provoquem distração. Cada atitude de quem está a bordo, conduzindo ou não, pode contribuir para a prevenção de acidentes ou gerar riscos desnecessários. O passageiro também deve respeitar os horários definidos, seguir as orientações do condutor, preservar os equipamentos e evitar qualquer comportamento que interfira na condução segura. A responsabilidade de quem dirige um veículo da frota começa antes mesmo de ligar o motor. O condutor responde por danos, avarias ou multas decorrentes de mau uso, descuido ou negligência. Em situações de acidente, a empresa avalia cada caso considerando as circunstâncias e a participação de terceiros, para definir as medidas cabíveis com justiça e transparência. O condutor autorizado deve sempre portar a sua CNH válida e com a categoria compatível com o veículo e portar também a documentação obrigatória do veículo, como CRLV, e, quando aplicável, certificado de tacógrafo e autorizações especiais de trânsito exigidas. Antes de iniciar qualquer deslocamento, é dever do condutor realizar a verificação das condições básicas do veículo. Essa inspeção inclui pneus, freios, luzes, nível de combustível, limpadores, itens obrigatórios, equipamentos de segurança e placas do veículo, verificando se estão firmes, legíveis e corretamente fixadas. Qualquer irregularidade, avaria, defeito mecânico, incidente ou dano percebido deve ser registrado no checklist e comunicado imediatamente ao setor de manutenção. A preservação do veículo também é responsabilidade do colaborador que conduz, e continuar utilizando o veículo diante de problemas conhecidos pode agravar riscos e gerar responsabilização. Comportamentos de risco, como ultrapassagens perigosas, aceleração brusca, frenagens agressivas, excesso de velocidade, desrespeito à sinalização
Conversas paralelas que prejudiquem a atenção e distrações internas são atitudes inaceitáveis. A condução deve ser preventiva, calma e responsável, considerando o terreno, os pedestres, ciclistas, motociclistas, condições climáticas, visibilidade e particularidades das vias urbanas, rurais ou internas. Em qualquer acidente, incidente, pane, avaria ou situação fora da normalidade, a comunicação à Irriga Engenharia deve ser imediata. Não importa se houve ou não vítimas, se o dano parece pequeno ou se o problema ocorreu em trajeto curto. A empresa precisa ser informada para orientar os próximos passos, avaliar a necessidade de acionar o seguro, determinar o registro de boletim de ocorrência, comunicar o cliente quando necessário, ou tomar as providências internas cabíveis. Toda ocorrência deve ser relatada com clareza, informando o local, o horário, os envolvidos, os danos e as circunstâncias. Em caso de acidente com outro veículo ou com terceiros, o condutor deve comunicar imediatamente à liderança e seguir o procedimento padrão. Registrar boletim de ocorrência, coletar os dados das partes envolvidas, como foto da CNH do outro condutor e do CRLV do veículo, fotografar os veículos, placas dos veículos e danos visíveis e acionar socorro quando necessário. Mesmo que o outro condutor assuma a culpa ou possua seguro, a formalização é obrigatória. Quando houver vítimas, o condutor deve prestar socorro, acionar o SAMU ou serviço local de emergência e garantir que a empresa seja informada rapidamente. Em situações de fuga do outro veículo, a identificação da placa do veículo e a comunicação imediata são fundamentais para garantir a legalidade do registro. Quando a infração decorrer de conduta do condutor responsável naquele momento, como excesso de velocidade, estacionamento irregular, condução perigosa, desrespeito à sinalização, uso de celular ao volante ou outras violações do Código de Trânsito, o colaborador será responsabilizado. Nesses casos, após a identificação da autuação, o setor financeiro informará o valor ao condutor e realizará o desconto em folha de pagamento. O condutor também deve responder pela pontuação lançada em sua CNH quando houver. O transporte de passageiros na frota da Irriga Engenharia deve ocorrer somente com pessoas vinculadas ao trabalho. O embarque e desembarque devem ocorrer em locais adequados e seguros, nunca com o veículo em movimento, em áreas de risco ou em condições que possam comprometer a integridade física dos ocupantes. A lotação máxima deve respeitar a capacidade de assentos do veículo, sendo proibido transportar pessoas em carrocerias, caçambas ou espaços improvisados. Quanto ao transporte de cargas, ferramentas, materiais ou equipamentos, tudo deve estar devidamente acondicionado, respeitando os limites do veículo e as orientações da empresa. Objetos soltos no interior do carro, excesso de peso no compartimento de carga, materiais mal fixados ou armazenados em locais inadequados podem causar acidentes e não são permitidos. Caso exista dúvida sobre a forma correta de transporte, a consulta à gestão deve ser feita antes do deslocamento. Nas operações realizadas em obras, áreas rurais, acessos internos ou estradas de terra, a condução exige atenção redobrada. O terreno irregular, a presença de máquinas agrícolas, o tráfego misto, as pedras soltas na pista e as condições climáticas aumentam os riscos e exigem condução preventiva. A velocidade deve ser ajustada ao ambiente e a atenção deve ser ainda maior em trechos com tráfego intenso de caminhões e presença de pedregulhos ou partículas soltas. Para evitar que pedras arremessadas atinjam o para-brisa ou danifiquem o veículo, é essencial manter distância segura de veículos de grande porte e reduzir a velocidade sempre que o terreno estiver solto ou esburacado. Pequenas atitudes, como manter distância, evitar ultrapassagens em estradas de terra e adaptar a velocidade ao tipo de solo, previnem prejuízos, quebras e acidentes. Cada cliente pode ter suas próprias regras de circulação, exigências de identificação, pontos de acesso, horários permitidos, sinalização específica ou restrições operacionais. Essas normas devem ser cumpridas com o mesmo rigor que as regras internas da Irriga Engenharia. Quando o veículo permanece sob responsabilidade do colaborador fora da base, como em alojamentos, hotéis, áreas rurais ou estacionamentos externos, cabe a ele garantir a guarda segura, informar previamente a gestão e comunicar qualquer risco ou ocorrência. Não é permitido abandonar o veículo, carretinha ou equipamento em locais improvisados, deixando-os destrancados, emprestar a chave do veículo ou permitir que terceiros tenham acesso sem autorização. Sempre que houver troca de condutor ou utilização compartilhada, quem assume depois deve verificar o estado do veículo e registrar em checklist qualquer irregularidade antes de iniciar o trajeto. É importante lembrar que revezamentos só podem ocorrer entre condutores que possuem habilitação válida, curso de direção defensiva e que tenham assinatura do termo de autorização da empresa para conduzir veículos da frota.
Dirigir ou embarcar em um veículo da empresa exige atenção total e comportamento seguro. Conforme a política de uso de celular da Irriga Engenharia, o uso do aparelho durante a condução é expressamente proibido, inclusive para olhadinhas rápidas, troca de mensagens ou realização e atendimento de ligações. Se houver necessidade de contato, o veículo deve ser estacionado em local seguro e só então o celular poderá ser utilizado. O consumo de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas ou qualquer substância que altere a capacidade de reação, atenção ou julgamento é terminantemente proibido antes e durante o uso da frota. E isso vale para quem dirige e para quem embarca como passageiro. Nenhum colaborador pode entrar em um veículo da empresa sob efeito de álcool ou substâncias que comprometam a segurança. Em caso de suspeita, o colaborador pode ser afastado da condução, impedido de embarcar e submetido às medidas disciplinares previstas na política de álcool e drogas da Irriga Engenharia. A frota da Irriga Engenharia existe para apoiar o trabalho, proteger vidas e garantir que todos cumpram suas atividades com segurança e responsabilidade. Nenhuma regra foi criada por acaso. Cada orientação, documento, termo, curso ou checklist existe porque já houve acidentes, multas, desvios e situações que ensinaram a importância da prevenção. Quando você conduz ou embarca em um veículo da empresa, está representando uma cultura de segurança que valoriza a vida, protege o patrimônio e respeita quem está ao lado. O comportamento de cada colaborador influencia diretamente a confiança, a credibilidade e a continuidade das nossas operações. Segurança no trânsito e no transporte não depende só do condutor. Passageiros atentos, condutores responsáveis e equipes comprometidas formam uma rede de proteção que evita acidentes e fortalece a empresa. Este audiobook, oficial de uso da frota da Irriga Engenharia, existe para reforçar que a autorização, as regras e as responsabilidades no uso da frota da Irriga Engenharia são um compromisso contínuo com a preservação da vida, o cumprimento das leis e o respeito ao patrimônio da empresa. Obrigado por dedicar seu tempo. Esse compromisso é vivo, faz parte da nossa cultura e da forma como escolhemos trabalhar todos os dias.